As meninas, e até tem uma pergunta do Motocristão aqui também, se hoje nas igrejas se fala de sexo, e algo que eu tenho visto, agora é minha opinião, a juventude está começando a namorar muito cedo, cara. 13, 14 anos aí, fica com um, fica com outro. Qual é a opinião de vocês? Vocês que visitam a igreja, vocês ouvem falar sobre isso? Já pincelaram sobre esse assunto, mas eu queria destacar um pouquinho mais, porque o que eu tenho visto é que, infelizmente, os adolescentes, eu considero criança, cara. 13, 14 anos, tá pré-adolescente, já tá beijando na boca. Sem preparo, né, Sem cara? preparo nenhum, irmão. Qual é a opinião de vocês, por favor? Forte Brasil. Vê aí. Vai, pode ir. Quem quer começar? Pode começar. Pode. Ah, tá. Vamos lá. Eu acho que antes de qualquer coisa, existe uma pergunta que envolve até isso que o irmão falou. Vamos lá. Por que existe uma dependência emocional em namoro? E alguns esquecem de Cristo. Eu acho que esses jovens que começaram... Eu fui um desses, tá, pastor? Eu fui uma dessas jovens que começam a namorar muito cedo e criam uma dependência emocional em namoro. Acontece porque há um vazio e há uma falta de Cristo ali. Uma pessoa que não tem com o que preencher, com o que ser enchida, ela vai buscar em qualquer coisa. Há uns que procuram em compras, e tem outros que procuram em namoros. Eu acho que isso aí é falta de Jesus Cristo, isso é falta de Cristo. Isso é falta de palavra, falta de oração. Forte Brasil. Letícia. Meu apelido é Letícia. Lelê Marreta. Tá, vai bombar, hein? Procurem aí Letícia e Tabita pra levar na sua igreja aí. Isso. Pra ministrar aí. Tabita também canta? Canta. Canta. Só pensei que era só a gente. Tem duas cantoras aqui, hein? Tem vamos quatro, né? Daqui a pouquinho, Letícia. Tem quatro. Responde aí, minha amiga. Meu Deus. Como ele falou, né, que perguntou se hoje na igreja é falado sobre sexo, e uma resposta que eu dou é não. Dificilmente você vê dentro das igrejas ser falado sobre sexo. Em igrejas grandes, porque hoje, pelo menos lá na igreja, a gente bate muito nisso, e principalmente na igreja do Alisson, né, do meu namorado, eu vejo muito o pastor batendo sobre isso. Então, assim, mas em igrejas muito, muito grandes você não vê. Porque hoje, uma frase que a gente fala muito lá na igreja é que tem pessoas que se afastaram da presença porque quando precisavam ser confrontadas, elas foram consoladas. Quando estavam dentro de um namoro ímpio, precisava ser dito, você não pode fazer sexo antes do casamento, não foi dito. E aí ficava dentro da igreja e continuava no pecado, Então, hoje, em cima do altar, você não vê ninguém falando. Em rodas de jovens, você não vê ninguém falando. É muito fechado. É muito fechado. E em relação ao começar o namoro novo, né? Eu fui uma pessoa que eu comecei um pouco antes de fazer os meus 15 anos. Hoje eu posso dizer que é algo, não que eu me arrependa, mas é algo que eu acho que eu poderia ter esperado um pouco mais, porque é todo aquele processo de maturidade, né? Porque quando você tá namorando com uma pessoa, você tem que entender a pessoa, porque minha mãe fala muito isso, que o namoro e o casamento é você abrir mão. Você tem que abrir mão de muita coisa. E eu era uma pessoa muito difícil de abrir mão de muita coisa. Hoje em dia eu ainda tô bem melhor. Mas era bem difícil. Glória. E você tem que... e você aí tem que lidar. E aí muitas das vezes você tem que lidar com a família da pessoa. E muitas vezes a família da pessoa não é uma família fácil. Graças a Deus, meus sogros são bênção. Mas... hoje você lidar, eu já vi muitas pessoas, né, que hoje começam a namorar muito novos, e aí os sogros não concordam, e aí é toda aquela briga, aí vive naquela briga, e a sogra não gosta, que não sei o quê. E minha mãe fala muito, que quando você casa com a família também, a gente fala isso, que os meus sogros, eles vão virar os meus pais vão virar pais do meu namorado, então a gente fala muito isso. Então eu acho que começar novo, eu acho que é um processo que a gente tem que ter falado também dentro das igrejas. Sim. Acho que é todo aquele tempo de espera, eu acho que eu poderia ter esperado um pouco mais, criado mais maturidade, ter escutado mais os meus pais, mas é aquilo, a gente só aprende quando a gente vive, né? Aí a gente ensina pros outros, os outros não escutam e quebra a cara. E quebra a cara também, vai virando um ciclo sem fim. Mas eu acho que hoje é algo que eu creio que na minha vida vai ser quebrado, que hoje eu quero aconselhar jovens dizendo que eu acho melhor esperar. Se você não tá preparado espiritualmente, sexualmente, emocionalmente, psicologicamente pra namorar, é melhor que não comece a namorar. Porque namoro é pra acabar. Então você tem que namorar e casar. É isso. Então se você não tá pronto pra casar, é melhor que você não namore. Parabéns, isso aí. Bela pergunta. Bela explanação. Fala, minha amiga. Pode falar. Então, a gente cresce, quando a gente nasce, a gente cresce o tempo todo rodeado por pai, mãe, irmão, irmã. Então a gente cresceu naquele convívio ali. A gente sabe daquilo ali. A gente sabe se relacionar com a mãe, a gente sabe se relacionar com o pai, com o irmão ou com a irmã. Quando a gente começa a se relacionar com alguém que não foi criado da mesma forma, muitas das vezes não foi criado do mesmo jeito,
ou tem caráter diferente do nosso, a gente acaba encontrando uma certa dificuldade de lidar. Por isso que eu acho que o namoro prematuro, ele é muito perigoso, falo por mim, tá? Ele é muito perigoso porque a gente mal sabe, porque nessa fase a gente mal sabe lidar com pai e mãe. Misericórdia, 15 anos, 14 anos. Que você acha o dono da razão. Exatamente, a gente mal sabe lidar com pai e mãe. Agora imagina lidar com alguém que teve uma criação muito diferente. Muito diferente. Posso dizer que o primeiro mês, 2 primeiros meses é maravilhoso. Passou disso, você conhece a pessoa, é um caminho sem volta. Mas então, acho que é por isso que é ruim um namoro prematuro. É ruim porque a gente cresceu naquele campo ali e sair daquilo ali pra se relacionar com alguém que a gente não teve uma criação é bem diferente. É bem diferente. Forte Brasil, parabéns pela